Olá, eu sou a Lu Maciel. E eu sou a Carol Lynch. E nós estamos aqui no Plano A. Mas aí vocês me perguntam, e o que é o Plano A? O Plano A é o nosso podcast, ele vai ser quinzenal. E o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, cercado das coisas que rodeiam o nosso dia a dia. A gente sempre vai pegar um tema, partir de alguma obra, de algum livro, algum filme, e trazer essa discussão para o que a gente precisa implementar na nossa vida. Hoje, no episódio, a gente vai falar sobre Comece pelo Porquê, um livro do Simon Sinek, onde ele fala tanto dos objetivos da vida pessoal, quanto das organizações, e por que é importante a gente entender as motivações através das nossas ações. Carol, o que nos une é a psicologia. Eu acho que, como o episódio 0, a nossa apresentação, as duas ilustres desconhecidas surgindo, a ideia é a gente falar como é que a psicologia surgiu na nossa vida, né? Lu, com certeza, acho que é um bom foco, né, de início. Lu, quando eu começo a pensar assim, quando a psicologia apareceu, eu não consigo achar. Mas na hora que eu olho lá para trás, eu me vejo desde a infância, assim, eu e a minha família, de um modo geral até, né, através de mim, a minha família fazia isso, ser um ponto de muito acolhimento e escuta. E à medida que eu fui crescendo, eu sempre fui me interessando mesmo pelas relações entre as pessoas, tentando entender as potências de um, as fraquezas do outro. Isso sempre me gerou muita curiosidade, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade, decidi, né, que faculdade eu gostaria de estudar, eu não tive dúvidas que era a psicologia mesmo. E no decorrer do curso, isso foi cada vez mais se confirmando, né? Com toda a minha motivação e interesse mesmo pelo tema. E você, Lu? Então, eu até sempre brinco que eu não sei se a psicologia é minha ou se eu roubei. Porque, na verdade, meu primeiro contato vem da minha mãe, que não chegou a fazer um curso superior. Mas quando questionada se ela pudesse ter feito alguma coisa, ela falava da psicologia. Em que pese ela tenha feito vestibular para farmácia bioquímica e quem conhece ela sabe que não tem nada a ver com ela. E aí já era um tema que surgiu no meu radar em razão dela. Ela comentava conosco, ela sempre teve essa preocupação de muito falar do que a gente estava sentindo. Mas quando chegou na minha fase de vestibular, eu não tinha como sair da minha cidade, não tinha o curso. Inclusive, para quem não me conhece, eu sou advogada e agora estudante de psicologia. E o direito era uma opção muito viável. Eu também sempre fui muito argumentativa e falava como representante. Eu acho que são duas áreas que mexem muito com gente, né? Eu acho que isso nos aproxima. E aí vem o cenário, corta para 2020, pandemia, todo mundo tendo noção da sua própria fatalidade, né? A possibilidade de que as coisas são efêmeras mesmo. Falei, deixa eu, na minha crise de meia-idade, realizar o desejo daquela Luciana lá de trás. E aí surgiu a ideia de estudar. Não sei se ainda um dia vou migrar, porque gosto muito do que faço, mas com certeza gosto muito do que estudo. E aí estamos aqui, né? Sim, sim. E Lu, trazendo para a história do podcast, né, também, conta um pouquinho aí do porquê do podcast. Então, o podcast, ele partiu muito de mim, né? Eu acho que fui eu que te coloquei nessa fria, né, amiga? Sim. Mas o que eu acho que é a verdadeira motivação por trás disso? Desde que eu comecei a estudar, e eu sou uma exímia consumidora de produtos online, podcast, curso e tudo mais, eu tinha muito contato com o que o resto do mundo estava produzindo e eu vejo muito pouco do que sai aqui do Cerrado. E aí eu comecei a achar que a gente precisava ter um canal local. Eu precisava ter uma interação com as pessoas que estão aqui. Eu tive professores ótimos nesses anos, ainda passei por 2 universidades, então minha gama de pessoas estava muito grande. E eu falei, gente, eu quero conversar com essas pessoas, eu quero que elas também tenham um canal para ser ouvido. Mas isso foi, assim, talvez o start inicial. O que acho que realmente me motivou é porque dentro da minha principal atuação profissional, hoje eu pratico treinamento, eu ministro treinamento em empresas. E eu venho de um cenário onde as pessoas estão cada dia mais estressadas, com dificuldade de se concentrar, rodeadas de muitos estímulos. E ainda que um podcast seja mais um estímulo, eu acho que a gente consegue falar sobre como ter uma vida mais leve, mais proveitosa, trazer conhecimento do que fica muito no mundo acadêmico, traduzir isso para as pessoas em geral. E eu acho que foi um pouco disso.
E aí é óbvio que eu precisava da sua parceria, né, amiga? Como é que foi receber meu convite? Aonde surge isso? Livre espontânea pressão, né? Mas brincadeira, não foi pressão, não. Mas foi um convite que gerou muita coisa dentro de mim, né? Que me fez repensar bastante e um dos principais focos, né, do meu pensamento era tentar entender mesmo se aquilo fazia sentido para mim, né? Se o podcast ressoava em mim, se eu encontrava uma motivação para isso, né? E eu também ouço muito podcasts e uma das coisas que me deixou com muita vontade foi da possibilidade, né, dos nossos cafezinhos, que eram sempre tão legais, né? A gente sempre trocou muito assuntos relacionados à psicologia, que é o que a gente vai continuar aqui no podcast, no Plano A. Era trazer isso para mais pessoas, né? Porque um trabalho de formiguinha mesmo, né? Se uma pessoa nos assistir e para essa pessoa despertar algo nela, ou legal só de estar ouvindo o podcast, ou uma vontade de procurar uma ajuda mesmo, a psicoterapia, de buscar o autoconhecimento, de se melhorar no sentido de ser uma pessoa melhor para ela mesma, porque aí ela vai ser melhor também para as pessoas que estão em volta. Então, eu acho que isso foi uma das minhas motivações, né? Ainda é um pouco diferente para mim esse cenário de plataformas, né? De áudio, de vídeo, ainda um desafio. Mas estou tentando trazer um pouquinho da experiência, né? Nos grupos e nas palestras para esse momento. E pensando que as pessoas vão estar aqui com a gente tomando um cafezinho com a gente, tendo um momento de aprendizado de qualquer coisa que seja, né? Vou aproveitar e até contar uma anedota particular. Quando a gente decidiu fazer o podcast, talvez uma das principais dificuldades foi escolher um nome. Ô, missão difícil, né? Inclusive, quando eu fui mãe pela primeira vez, meu maior desespero era escolher o nome da minha filha. Eu pensava, gente, alguém vai passar o resto da vida sendo reconhecido por alguma coisa que eu escolhi. Eu não consigo escolher nem o que eu vou almoçar. E aí, nessa luta de pensar no nome e tudo mais, surgiu o Plano A. E aí, ontem eu fui questionada por uma das minhas filhas, falando, mãe, mas como assim Plano A, né? Por acaso o Plano A, ele surge como, assim... Para que o Plano A? Num primeiro momento, eu acho que a psicologia era um Plano A na minha vida e eu acabei sendo muito feliz e bem-sucedida e realizada no Plano B, mas eu acho que o verdadeiro propósito do Plano A é a gente ter uma vida saudável. E aí eu volto de novo de utilizar essa palavra, é tão difícil a gente falar em saúde, principalmente saúde mental nos dias de hoje, mas eu acho que talvez esse é o principal propósito, assim, da gente estar numa trilha de ter satisfação naquilo que produz. Eu não sei se isso faz sentido para você ou não. Total, né? Total. Tanto que foi o nome que a gente conseguiu achar um meio comum aí. Que é isso mesmo, né? De buscar a nossa satisfação pessoal e, através do podcast, do Plano A, tentar levar isso também para quem está com a gente nessa, né? Isso. E aí, Carol, quando a gente fala em pensar em motivação, a gente ter isso muito claro, o que ajuda quando ou o indivíduo ou uma organização, já trazendo agora, fazendo o link com o nosso tema hoje, que é o livro, então comece pelo porquê. O que diferencia eu ter um propósito? Lu, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente entender o que é propósito, né? Que nome é esse na realidade, né? Eu acho que a gente descobrir o nosso propósito é uma viagem para dentro da gente mesmo, né? É um momento, assim, de autoconhecimento, de você... buscar dentro de você as coisas que te motivam. Normalmente, a gente vai encontrar alguma resposta à medida que a gente percebe os nossos talentos, né? As nossas habilidades. Isso dá uma pista boa pra gente do que é propósito pra gente. O que vai nos motivar de verdade, né? E o propósito, ele vai seguir... Vai ser isso, né? Ele vai te levar num caminho. Ele vai te mostrar o caminho porque você sabe onde você quer chegar. Então, ele facilita muito tanto a nossa vida pessoal quanto individual, tudo, porque é uma motivação que é uma motivação
permanente, né? Não é uma motivação de, nossa, eu li esse livro de autoajuda e ele me motivou nesse período de tempo a fazer tal coisa. Né? E também não é um objetivo, por exemplo, quero comprar um carro, então vou juntar tantos reais por mês, tantos % do meu salário para comprar esse carro, chegou o objetivo, acabou. Não, o propósito ele é muito maior, né? Ele é o que eu sei fazer de melhor, o que eu gosto de fazer, o que eu mal vejo o tempo passando enquanto eu estou fazendo, que me leva para um lugar de muitas vezes ajudar outras pessoas. Isso pode estar relacionado a ganhar dinheiro, a vida profissional ou não. Eu acho que leva para um lugar de pertencimento, porque quando eu estou fazendo alguma coisa que está dentro das minhas potencialidades, aquilo faz sentido para mim, né? Tem até, trazendo já para os autores da psicologia, o Viktor Frankl, ele fala muito, né? Se você não tem um propósito na vida, o teu propósito agora é achar. Qual é o seu propósito, Isso, né? vamos buscar entender o que faz sentido para nós, porque tem até, se a gente pegar, né, o best-seller lá do O Jeito Harvard de Ser Feliz, um dos tópicos para a gente ser feliz, uma das chaves lá, é a gente estar de acordo com os nossos propósitos, né? Então, a gente buscar isso de verdade, para a gente conseguir fazer esse caminho e fazer o processo ser legal, né? A gente estando nesse movimento de saber o nosso propósito com clareza, até os problemas que a gente vai enfrentar, eles ficam mais fáceis, porque a gente vai ter capacidade de inventar coisas novas, porque aquilo lá é tão importante pra gente, e a gente vai estar com sede de resolver os problemas. Então, ajuda a gente a ter mais resiliência, a ter mais criatividade na resolução dos problemas. A gente ajuda a inovar, né? O propósito faz as coisas acontecerem na realidade, né? O livro fala muito do aspecto de organização. Ele foca muito mais a própria pesquisa que ele faz dentro das organizações que pensaram em propósito como uma forma de manter os seus business. E aí tem as estatísticas que falam que quando você, inclusive, compartilha com os outros indivíduos o porquê do que você está fazendo as coisas, você tem muito menos resistência na hora de execução de tarefas, você consegue manter muito mais foco. Então, por exemplo, eu quero ser referência na área X. Eu não vou pegando tudo que aparece só porque paga dinheiro e acaba que a gente tem um tempo muito finito, né? A gente tem que ter uma noção de prioridade, noção do que vai conseguir dar conta de fazer ou não. E dizer não talvez seja um dos grandes diferenciais da pessoa que consegue ir longe. E eu acho que isso tem a ver quando você sabe por quê. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar tá bom, né? Sim, e isso que você falou faz muito sentido, porque muitas pessoas podem falar assim, mas peraí, Lu, por que você não aceitou essa proposta? Isso ia te dar dinheiro, isso ia te dar prestígio, isso ia... Enfim, mas se você sabe o seu objetivo, você pode perceber que aquilo está te desviando do seu objetivo, né? Então, você consegue fazer avaliações melhores do que de para onde você quer ir, o que você está fazendo de verdade, né? Quando você fala de organização, uma coisa muito importante é de, além da organização ter propósito, ela ter clareza na comunicação desse propósito, né? Porque é importante as pessoas que trabalham lá estarem alinhadas. E ela tendo clareza também para os consumidores, para os clientes, faz com que os clientes também sejam mais leais, mais frequentes, né? E sempre. Mas, Lu, além da parte da organização individual, da importância e tudo, tem uma parte biológica aí por trás disso, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Essa foi a grande pesquisa do Simon, o que tornou ele conhecido. Ele sintetiza num conceito chamado círculo dourado. O que seria esse círculo dourado? Tudo que a gente vai fazer na vida responde 3 perguntas. O quê? Como? E por quê? E quando a gente traça um caminho com o biológico, que seria com o nosso cérebro, dentro do cérebro primitivo, nosso sistema límbico, que é onde estão as nossas reações mais fisiológicas, né? Onde vão estar as situações em que eu realmente não vou passar por um processo de pensamento. Não é um pedaço do cérebro que permite que a gente racionalize, a gente simplesmente sente. Sabe aquela resposta que você fala, não, eu sinto isso, mas eu não sei nem dizer o porquê que eu sinto? Então, esse é o sistema límbico. Ele funciona por emoção. Eu gosto muito de analogia e muito de exemplo, acho que facilita muito para as pessoas compreenderem.
Se a gente falar de um bom professor, os professores que marcaram a vida de alguém são aqueles que ou foram excessivamente rígidos ou excessivamente carinhosos, mas eles despertaram emoção. Quando eu tenho uma comunicação que eu consigo trazer alguma coisa do sentimental, alguma coisa da ordem do imaginativo, eu vou assimilar mais tempo. Até em técnicas de estudo, tem a ideia de que a gente associe isso à emoção. E aí, quando ele começa a perceber que esse porquê, e aí é onde eu vou utilizar o imaginativo, porque o porquê muitas das vezes não é tangível. Então, eu quero emagrecer. Aí eu tenho uma série de estímulos à minha volta, eu tenho o convite para ir na churrascaria na hora do almoço com os colegas de trabalho, eu tenho a torta que levaram porque é aniversário de alguém. E são recompensas muito fáceis a curto prazo. A longo prazo, eu realmente preciso entender que eu quero estar naquele corpo, que eu quero ter aquele padrão de saúde para conseguir sustentar as minhas decisões. E quando eu tenho isso concretizado mesmo dentro de algo que fuja ao racional, eu tenho uma forma de conseguir operacionalizar. Mas a gente não consegue sentir com tudo. Então, aí entra a situação de você pensar no seu querer. E eu fico pensando muito que a gente está numa vida tão atribulada, a gente não tem tempo nem de sofrer, né? Recentemente eu tive um problema de saúde e eu até brinquei com o médico. Falei, se você puder agendar para eu passar mal na semana que vem, que essa não está cabendo. E a gente não para pensar no que a gente quer, no que a gente faz. Então, eu acho que hoje a gente está muito Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, por falta de ter os momentos de realmente essas ilhas de pensar em tudo isso. E aí, como é que eu faço para realmente pensar? Onde que eu vou conseguir construir isso? É só terapia, será? Bem, a terapia com certeza é um pontapé maravilhoso, né? Porque ela vai te ajudar a entender todos esses porquês, né? Que você quer e vai te ajudar mais do que isso, né? Vai te ajudar a sair desse objetivo longo lá e traçar planos de ação para que você chegue lá. Porque a gente fica falando muito, né, de achar o propósito, né? Nós estamos falando disso, mas não é só achar o propósito, né? Eu até tenho o propósito pegando aí, né? Eu quero ficar com o corpo daquele jeito, eu quero emagrecer, por exemplo, né? Mas e aí, como que eu vou fazer isso, né? Porque faz parte também do ciclo. Eu tenho que entender o porquê para a motivação ser forte o suficiente para me manter motivada frente a uma torta deliciosa, mas eu também tenho que entender como é que vai ser esse processo e trabalhando com ele, né? A gente pode... Tem várias formas da gente tentar achar o nosso propósito. O principal é a gente voltar para nós mesmos, né? Para a gente nos silenciar as vozes externas e tentar entender o que faz sentido real para nós. Mas algumas vozes externas, elas podem nos direcionar um pouco se a gente souber entender o que elas estão nos dizendo. Não as vozes da massa, da mídia que está te falando que você tem que ter aquele corpo. Aquilo lá não vai ser sua motivação se aquilo lá não for sua motivação real. Né? Então, mas a voz que vai te falar... Nossa, Lu, você, como advogada, você é muito humana. Nossa, parece que você está sendo mais minha psicóloga do que advogada. Né? Isso, com certeza, você deve ter ouvido. Isso juntou com os cliques que você já tinha também aí... Né, da Luciana pequenininha lá, como você contou, e te fez entender que, sim, esse pode ser seu propósito, né, para essa busca, né? Então, eu acho que isso tudo faz a gente entender, né? Como eu estava dizendo da minha motivação com a psicologia, né, do porquê que eu entendo ela como sendo meu propósito, eu também estava dizendo de coisas que eu fui buscando ao longo da vida. O que me faz bem? Né? Em que posição que eu me sinto confortável? O que eu estou fazendo que eu não vejo o tempo passar? Eu acho que isso tudo pode nos ajudar, aliado à psicoterapia, e tem alguns exercícios mesmo que a gente pode também tá buscando, né, Lu?
Então, eu até vou incorporar a tia Lu. Eu pego todos os amigos das minhas filhas e fico doutrinando eles de como parar para pensar e o quanto é importante a gente ter clareza nas coisas que a gente faz. Tem tanta coisa que eu faria diferente se eu tivesse parado para pensar e entender as repercussões de cada ato. Eu acho que tem uma dinâmica que é super interessante para quando você não sabe nem por onde começar. Às vezes, eu recomendo muito a terapia, e aí eu acho importante falar qual que é a principal diferença entre uma psicóloga, um psicólogo estar conversando com você e o seu amigo. Sendo que falar é terapêutico e que você, no simples fato de você verbalizar, onde você começa a estruturar a ideia para você compartilhar com o outro, de uma certa forma você já organiza aquilo em você. Então, ok, conversar com pessoas, você ter o seu pastor, o padre, o seu líder espiritual, às vezes ele pode te ajudar, mas a diferença quando eu parto para o campo da psicologia é que aí eu estou falando de uma ciência que ela constitui um método, existe uma clareza, existe uma escuta que ela não está ali, porque, eu não sei se vocês já repararam que a gente vai contar um problema para alguém e a pessoa, uma forma de se engajar na sua história é contar a versão dela. E o psicólogo, ele não vai ter essa escuta trocada, né, de figurinhas, onde a gente faz com o outro. Ele vai realmente ter uma escuta genuína da sua fala. Mas tá, não consigo terapia agora, como é que eu começo sozinha em casa hoje? Eu preciso realmente parar para pensar, eu quero me organizar. Uma dinâmica super interessante é por uma semana, ou às vezes se for muito ansioso e não conseguir, mas pelo menos por uns 2, 3 dias, você vai anotar tudo aquilo que te fez feliz, que te causou alguma sensação de agradabilidade dentro do teu dia a dia. Cheguei em casa, abri a porta, meu cachorrinho pulou em mim, eu vejo o quanto eles são importantes na minha vida, anoto, meu cachorro pulou em mim. Eu mandei um e-mail e eu tive uma resposta que foi satisfatória. E aí eu tô dando esses exemplos bem cotidianos, porque você não vai ficar esperando, ai meu Deus, o grande amor da minha vida bateu aqui e fez uma serenata. Porque isso não acontece no cotidiano, a gente tem que melhorar o nosso olhar e a forma da gente conseguir compreender essas pequenas vitórias, essas pequenas coisas. Fez essa lista. Tem muito claro os momentos que foi legal para você, uma comida que estava gostosa, nossa, eu terminei de comer esse prato, foi bom. Aí, num segundo momento, e aí no momento da reflexão, você vai fazer uma lista do que você precisa fazer para que aquilo esteja presente na sua vida. Eu até dou esse exemplo porque um dos karmas lá de casa era passear com os cachorros. A gente tem 3, né? Não bastasse um, nós temos 3. E o chefe, nosso caçulinha, é um aloxado. Ele vai pulando e tudo mais, então existia uma resistência do passear com ele. E dentro da minha lista, teve um momento em que eu realmente anotei, né, que os cachorros, eles realmente são muito felizes. Então, o passear com eles, que é uma coisa tão básica, para que eles tenham uma saúde mental do cachorro também, né, dentro do seu propósito, ele entrou com uma forma de eu entender, e desde o momento que eu entendi a função que eles têm na minha vida, né, e sem querer objetivar pessoas ou coisas ou animais, ficou muito mais leve. Então, eu não tenho mais a resistência do passear com eles, tenho que acordar em torno de 15 a 20 minutos antes para que isso encaixe na minha manhã, e para mim ficou muito tranquilo. Então, acho que uma das formas que você consegue fazer na sua vida pessoal é você traçando aquilo que é importante você manter, num segundo momento, o que você precisa fazer para conseguir manter. E se a gente fosse pensar nas empresas? Hoje, a maior parte das lideranças que estão realmente conseguindo crescer no mercado, elas têm esses propósitos mais claros. Talvez o mundo corporativo esteja mais... eu não vou usar a palavra saudável, mas ele esteja mais atento do que a vida pessoal. E eu acho que tem a ver com o fato de que realmente retorno financeiro é uma coisa que a gente consegue perceber mais fácil, né? Então, as corporações conseguem entender que tendo um foco, uma prioridade, uma clareza, elas conseguem ir mais longe. Uma das coisas que o próprio livro fala, que é muito importante uma empresa divulgar com clareza para os seus colaboradores o seu propósito. Como é que você acha que a gente podia fazer isso de uma forma realmente efetiva dentro da missão da empresa? Acho que vamos discorrer um pouquinho sobre esse tópico. Lu, pensando na empresa, com certeza a missão da empresa tem que estar muito alinhada, né? Mas
muitas vezes a missão vai no para quê, no como, e esquece do porquê de qualquer forma, né? Então, o mais importante é a empresa ter essa clareza realmente para depois, inicialmente, ela surgir com esses porquês, né? Que é mais ou menos o que a gente fez, né? A gente alinhou o porquê do plano A, né? Quais são os nossos objetivos? Tá falando de assuntos interessantes, parará, né? Coisa que a gente já falou. Então, a empresa ela tem que ter isso muito claro, primeiro para ela. E depois uma forma de, através da missão, dos valores da empresa, através dos líderes, né? É muito importante que os líderes das empresas, as pessoas que estão em posição de liderança, saibam e tenham propósitos alinhados com o da empresa. Não aquele que só fala que repete o que a empresa está falando para ele, porque ele vai estar manipulando esse propósito e ele vai usar isso só para manipular as pessoas. E o que vai dar o resultado, pensando na parte da empresa, né? Pensando na parte organizacional, não é essa manipulação, né? É um incentivo genuíno e real, porque vai estar todo mundo se sentindo pertencente e de acordo com esses objetivos em comum, que podem ser curto, médio e longo prazo, né? Lu, outra coisa que a gente pode tá colocando aqui também, né? É que a gente, pensando já, voltando de novo, né? Para a parte individual, para nós mesmos, que eu acho que talvez pode ser o maior foco, não sei, dos nossos ouvintes aí, a gente ter muito claro, para a gente não se desviar do nosso caminho, a gente ter muito claro, assim que descobrir o propósito, a gente ter muito claro dele, né? Talvez uma frase que nos lembre os nossos objetivos e a gente, tendo essa clareza para nós mesmos, a gente conseguir seguindo sem perder muito foco, entendendo que no processo vão ter várias dificuldades, com certeza, mas que a gente vai ter que se reinventar para conseguir passar por aquilo e curtir esse processo também, né? Não é entender também, descobri meu propósito, nossa, amo ser psicóloga, psicologia é meu propósito da vida, então agora tá tudo resolvido, tá tudo fácil, lindo, maravilhoso, não vou enfrentar desafio pela frente, né? Não é assim que funciona, né? Até porque a vida é feita muito de contingência. Se for pensar, nós duas mesmo, dentro da própria psicologia, tivemos um desvio muito grande entre o que a gente desejou e o que a gente está aqui. Esse caminho, ele foi completamente tortuoso. E eu acho interessante quando a gente fala um pouco assim de realização, de momento, de a gente entender um pouco dos nossos valores. Quando a gente tem os nossos valores muito claros, o resto fica muito mais fácil de decidir. E aí, a gente corre o risco de entrar naquele clichê de dizer, um valor importante para mim é família. Tá, é quase meio básico que qualquer pessoa que tenha uma relação funcional com os seus incluísse família. Mas eu vou dar um exemplo para você. Imagine uma situação em que uma pessoa, na sua infância, teve os pais extremamente presentes, eles estavam em todas as apresentações e tudo mais, e ele cresce entendendo que família é o contato, é você estar junto e é você suprir esse tempo de qualidade. Num outro momento, pode ter uma pessoa que os pais até eram presentes e tudo mais, só que eles passaram muita dificuldade. Eles tiveram vários problemas financeiros e a pessoa fala assim, olha, quando eu crescer, eu vou suprir a minha família de um jeito que os meus filhos não precisem se preocupar em trabalhar no futuro e tudo mais. Lá na frente, esse pai, às vezes, vai trabalhar muito, sendo ausente de alguns momentos de qualidade, mas ainda assim com o propósito de família muito forte. Então, o que a gente precisa entender é que não existe uma fórmula de bolo e o que é importante para mim nem sempre é o que a outra pessoa entende. Por que eu quis contar esse exemplo? Porque eu acho que quando a gente fala em clareza, talvez um dos grandes gaps que a gente tem na vida hoje é a comunicação. Eu falar que a minha família é importante e eu sou a segunda pessoa, eles vão dizer, hipócrita, desde quando? Trabalha feito uma vaca condenada ao pasto, não para um minuto em casa, está querendo dizer que a família é importante. E às vezes, exatamente porque a família é importante, eu quero garantir que eu vou prover a mim e aos meus, né?
E aí, o que eu acho que a gente precisa nesse traçar, no ir e vir, eu acho que a gente está indo e voltando um pouco no assunto, porque ele é circular, é a gente pensar nas resistências. Como é que eu vou realmente trabalhar para me manter nesse foco? O que ajudaria, na sua opinião? Lu, primeiro, você contou 2 histórias que teriam o mesmo propósito, mas que seriam... mas que o caminho é muito diferente, né? Até opostos, né? E eu acho que o principal que ajuda, né, a gente a entender e a manter e tudo, é a gente ter essa clareza, né, do que é. A gente estabelecer alguns pontos, às vezes, assim, concretos mesmo, né, do que... a família é importante para mim. Não, mas como que a família é importante para mim, né? De que forma você vê essa importância? A gente estava falando... Você falou mais cedo de uma pessoa que diz não, às vezes, para algumas experiências profissionais, né? A gente pode ter 2 pessoas, né? Uma que diz sim para tudo e as pessoas falam, nossa, é focado. Quer ser o diretor da empresa e está ali focado, aceitando todas as propostas que ele tem para subir na empresa, porque ele quer ser o diretor da empresa um dia. O outro que está ali, não, isso eu não... esse cargo não me interessa. Falou, mas você não quer ser o diretor da empresa? Eu quero, mas eu acho que esse cargo pode me diferenciar. Aí você pergunta para um e para o outro, né? Mas qual que é seu objetivo? Qual que é o seu propósito de vida na empresa que seja, né? Os 2 podem falar, não, meu propósito é ser o diretor. Mas mas espera lá, por que você quer ser o diretor? Né? Isso não é o porquê, né? Você quer ser o diretor, mas... Isso é o quê, né? Isso é o quê, né? Não é o porquê. E tem vários comos e mais um então, porquê, assim, né? e muitas vezes a gente fica trabalhando nisso, né? Não, o que você quer da vida? Qual que é o seu propósito? Não, meu propósito é ser o diretor. Não, pera lá. Vamos voltar, né? Por que você quer ser o diretor? Vai ter quem queira ser o diretor, que não vai ser o propósito só pelo dinheiro, pelo prestígio. E isso não é o propósito. Ele não vai estar, muitas vezes, trabalhando com tudo isso que a gente está falando aqui. Com toda essa motivação, com interesse, porque o interesse dele não vai ser grandioso, né? O propósito é grande. O propósito é, eu quero ser diretor da empresa porque eu quero fazer um projeto assim na empresa para ajudar mais os funcionários, para entregar produtos diferentes pro meu cliente, né? Eu quero... É um sonho, né? Eu quero ser o diretor da empresa porque eu tenho um sonho com a empresa para ser feito. Então, essa clareza vai te ajudar nesse momento, né? De ter essa diferenciação do que fazer, do que não fazer, principalmente também, né? Sabe uma outra coisa que eu acho importante a gente falar? O quanto é necessário a gente ter um feedback das pessoas ao nosso redor. Porque muitas das vezes eu realmente estou fazendo aquilo, achando que está alinhado ao que as outras pessoas querem, e a noção do outro é diferente. Então, e aí eu fiquei um pouco nesse meu exemplo, né, do pai que trabalha muito, e às vezes ele perguntar para a família o que eles querem, não é uma maturidade, ainda mais se for para filho vai dizer, ai, pai, não preciso de mais nada, não, pode ficar aqui hoje, né? Quem é mãe e não teve sua filha falando, mãe, você precisa trabalhar hoje, não tá fazendo direito, né? Assim, na hora de sair, sempre vai ter esse momento. Mas entender dentro da família, dentro do contexto, as coisas que são importantes. E eu acho que, casando um pouco do que você falou, a gente precisa ter muita disciplina. Acho que os nossos sonhos merecem a nossa disciplina. A transformar intenções em hábito. E quando eu sei o porquê, eu estabelecer uma meta e ficar... é difícil falar, ficar firme nela, porque a vida é feita de contingência. Todo plano de rota ele é adaptado. Sim. Mas uma coisa é você mudar os comos, outra coisa é você mudar a direção. A gente tendo direções mais claras, fica muito mais forte. E como é que eu vou realmente pensar nisso? Eu tenho que ter um momento de reflexão. Se você não consegue fazer isso acompanhado por um profissional que vai te dar um direcionamento muito mais assertivo do que Com você certeza. tentar fazer sozinho.
é importante que você tenha isso com você, que você alinhe com quem está ao seu redor, que você valide essas informações. E o que eu acho que a gente precisa tentar começar a pensar? Não existe porquê ruim, né? Às vezes a gente fica querendo se ajustar à expectativa do que a gente acha do outro. Ah, eu quero isso. E aí tem uns porquês que são tão genéricos, né? Ah, eu quero a paz mundial. Às vezes né? Então, difícil. Então, a gente tem que entender inicialmente que os porquês, eles são individuais, né? Eles são completamente individuais e ele tem que partir de dentro mesmo de você, né? Eu posso ser, por exemplo, sou ótimo em matemática e descobri que meu propósito pode ser ajudar as pessoas com investimentos, né? E poxa, que legal. Eu vou lá trabalhar com investimentos muito diferente de uma pessoa que está lá, mas queria estar, por exemplo, que ama animais, que tem habilidades com animais, mas porque achou que trabalhar com investimento daria mais dinheiro para ela, né? E aí ela tá ali na empresa de investimento, mas ama animal, queria ter feito veterinária ou trabalhar com animais de alguma forma. Isso faz muita diferença, né? São as pessoas que muitas vezes, quantas vezes a gente já ouviu, né? Na época de prestar vestibular, os pais pedem para o filho, né? Não faça tal curso, né? Lá, há 21 anos atrás, quando eu me formei, né? Eu entrei na faculdade há mais tempo, né? A gente não vai ficar falando em datas. É melhor pular. A psicologia não era um curso bem visto, né? E a grande maioria dos meus colegas que estavam ali tinham ouvido em casa, né? Mas você vai fazer psicologia? Não é um bom curso, não vai te dar retorno financeiro, isso não é legal. Muitos do que estavam lá, acredito, estavam com propósito mesmo, porque tiveram um monte de barreiras, né? De pessoas que eram contra. Ainda bem que hoje, né, a saúde mental, ainda mais pós-pandemia, ficou muito aparente. Acho que ninguém mais pensa que quem vai para psicólogo é porque é doido. Acho que a gente já conseguiu mostrar que todos nós precisamos desse tempo de autorreflexão e de uma ajuda profissional, como você estava dizendo, né? Para nos ajudar, nos dar o norte. Mas essa pessoa... Mas muitos não fizeram psicologia, por exemplo, porque o pai queria que fizesse medicina. E medicina é difícil engavetar o diploma, né? Mas quantas pessoas a gente não conhece que engavetou o diploma porque só fez pelo olho do outro, né? Então, isso que você está dizendo é muito importante. A gente entender que o caminho é assim, mas a gente não perder de vista o nosso foco lá na frente, né? Então, a gente se manter focado, mesmo entendendo que a gente vai desviar do caminho algumas vezes na vida. E aí, por falar em caminho, eu acho que a gente, nesse primeiro episódio, era mais uma apresentação. Inclusive, ele chama episódio 0, né? Na nossa nomenclatura. Sim. Que era pra gente realmente ter esse momento de se apresentar, explicar por que a gente está aqui. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do nosso caminho aqui. Sim. A ideia é a gente vai trazer alguns convidados. Inclusive, se você tiver sugestão de pessoas, nos encaminhe. Vai ser super legal ampliar essa discussão para mais pessoas que estejam preocupadas em realmente operacionalizar uma psicologia voltada ao ser humano mesmo. Eu tenho uma professora que ela brinca que as profissões do futuro vão ser a psicologia veterinária, porque todo mundo tem um pet e um problema na cabeça. Né? Então, a ideia é que nós consigamos trazer para a normalidade falar dos problemas. Eu acho que... E aí, eu gosto muito das abordagens da psicologia que tem um caráter mais científico, mas ainda assim apaixonada por Rogers, que fala muito da pessoa, né, da atenção do ser humano, que ele tem um olhar muito específico de que a gente fuja do que é o normal, que é patológico, e que a gente entenda aquela pessoa como aquilo que ela é. E ele tem uma frase, né, que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Então, o verbalizar, o você descobrir, ao você tentar entender os seus valores, você vai descobrir muita pedra. Você vai, para chegar à conclusão que para você
ganhar um bom dinheiro é bom, você vai passar por todos os momentos em que, de repente, você passou dificuldade e o quanto aquilo moldou quem você era ou deixou de ser. Quando você falar que saúde é importante, você vai pensar, não, então eu realmente não posso comer fast food a hora que eu quiser, eu vou ter que aceitar uma restrição assim. É o pensar a médio e longo prazo, entender o que faz sentido e o que não faz. Trabalhar com uma flexibilidade de pensamento. Quando a gente também é muito rígido, a vida se torna muito difícil, porque as coisas raramente vão seguir como a gente planejou. Então, eu acho que dentro do nosso caminho aqui, é a gente aproveitar alguma obra, alguma situação e trazer isso para o que é um universo de uma vida funcional. A gente não está aqui para estabelecer uma meta, para poder seguir alguma fórmula pronta, né? Eu acho que é muito difícil quando a gente traz a nossa manifestação pessoal, a nossa expressão de vontade em situações que alguém determinou. O curso que eu vou fazer porque meu pai e minha mãe acharam que eu preciso fazer uma coisa que vai dar X ou Y. E eu acho que a gente podia finalizar falando um pouquinho sobre o que vem nesse novo caminho, uma mensagem final. Sim, a nossa ideia, então, como a Lu disse, né, é trazer vários convidados da psicologia e também convidados que não são da psicologia, mas sempre tendo esse olhar, né, o nosso olhar vai ser sempre do humano, das relações e do bem-estar e da saúde mental mesmo, né? Não sei se a gente já conta os próximos, se a gente vai deixando e a gente vai... Eu acho que a gente já pode falar o convidado, tá muito justo e acertado. Professor Wadson Arantes Gama, presidente do CRP, extremamente ativo, né, na comunidade psicológica, ele é referência. Tivemos ambas o prazer de tê-lo como professor. Sim. Eu, há algum tempinho atrás, né? Vamos estar falando do livro, né? O nosso tema, né? Que, na verdade, a gente se desenrola a partir de um tema, mas a nossa ideia é não ficar presa no tema, né? Obra, né? Na obra, né? Que é o tornar-se pessoa. E eu acho que o grande propósito na nossa conversa com a Adson é entender exatamente o que constrói um bom psicólogo. Eu acho que até... Eu estou contando com todos os meus coleguinhas da faculdade para assistir, curtir esse vídeo e dar o like, todas as coisas que a gente ainda vai aprender a pedir para as pessoas no YouTube. E eu acho que é legal a gente falar, já num gancho do que você disse, a psicologia hoje não é o que foi há 60 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje eu acho que a gente consegue entender muito mais a força de uma ciência. Existia ainda muito questionamento sobre a validade de um teste, sobre qual que é a diferença de eu conversar com um meu psicólogo, um amigo, né? Então, eu não quero terapia, eu vou pro bar, fazer beach tênis é terapêutico. Realmente, muita coisa é terapêutica. Um banho longo pode ser terapêutico, mas não é terapia. Nossa. E aí eu acho que a ideia é conversar com ele sobre isso. Hoje a gente já tem bastante pesquisa, né, que nos mostra o quanto a terapia pode nos ajudar a resolver problemas de saúde mental. Então, ser terapêutico, de fato, é bem diferente de fazer terapia. Porque ser terapêutico pode ser um momento de lazer, um momento legal que me faz esvaziar a cabeça dos problemas, mas não vai te ajudar a lidar com os problemas, de fato, né? E aí, por fim, é pedir para vocês a paciência de duas pessoas que estão começando, que a ideia é realmente crescermos juntos e que vocês acreditem no nosso projeto, porque ele é só um plano A. A gente ainda tem muita coisa pela frente, né, amiga? E vai ter muita coisa boa por aqui, né? Com certeza, cada vez melhor, né? Com muito convidado que vai acrescentar bastante nesse bate-papo com a gente. E para finalizar, não podia esquecer, hoje é o dia do psicólogo. Parabenizar aos colegas de profissão, embora eu ainda seja acadêmica. Carol, sim, né? Parabéns pelo seu dia. E, amiga, obrigada por embarcar nesse sonho comigo. Estou muito feliz. Sim, acho que a gente vai... Eu também sou muito feliz. Acho que a gente vai produzir bastante coisa legal aqui. Tenho certeza. Então é isso. Até fora essa semana na outra. Todo domingo, mas a cada 15 dias. Um abraço.